Deus. Voltei. Tá bom o som aí pra vocês? Tá bom mesmo? Glória a Deus. Hoje o culto tá todo diferente, né? Assim. Hoje a ceia foi diferente. Os avisos foi dado de uma forma diferente pelo Altair. A oração do MF foi tudo feito de uma maneira diferente. E o Senhor sendo glorificado e exaltado. Porque é para isso que nós viemos aqui à casa do Senhor. É para adorar o nome dele. Amém? Hoje à noite eu preparei uma palavra com um tema muito específico que eu acho que seria importante a gente estar tratando, já que a gente está falando de uma profundidade. Na virada do ano a gente entendeu que a profundidade seria o lema do nosso ano, né? Seria o nosso objetivo desse ano agora, é profundidade, é mergulhar mais profundo no Senhor, é sair do raso, é ir mais profundo, parar de viver no raso, parar de levar uma vida medíocre no Senhor e realmente escolher mergulhar na profundidade das águas do Espírito Santo. Amém? E é pensando nesse assunto que eu pensei, vamos falar hoje sobre unidade. Unidade. Falta alguma coisa aqui. Estou me ouvindo. Abre a tua Bíblia aí em João 17. A partir do versículo 1. Aleluia, Deus. Eu vou ler uma passagem. Vou tentar ler de uma forma mais rápida, embora o texto seja longo, mas vai dar certo. Fica de pé se você puder ficar de pé, se tiver com sua Bíblia. Esse momento é o momento em que Jesus está com os discípulos. E ele está ali naquele momento, tendo essa oportunidade que nós tivemos aqui agora. Foi na última refeição que eles tiveram juntos. Jesus falou assim e levantou seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Isso é Jesus falando. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vou repetir esse versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim assim como nós somos unidade. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Cada um de nós aqui somos enviados ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Agora a gente vai prestar atenção. Eu não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus está dizendo aqui, eu não oro apenas por esses aqui que estão dentro da igreja, que já te reconheceram, que já te aceitaram como Senhor e Salvador, mas eu oro também por aqueles que estão no mundo ainda, os nossos familiares que ainda estão no mundo, os nossos amigos que ainda estão no mundo. Isso é o que Jesus está dizendo. Aí ele começa o versículo 25 dizendo assim, ó: para que todos, repita, todos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Olha o tema unidade, sendo falado por Jesus quase que 3, 4 vezes em 2 versículos. E ele continua, ele diz assim: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, unidade, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. A tua palavra é rica, Senhor Deus. A tua palavra nos ensina através de cada detalhe, através de cada palavra. Unidade é o que nós vamos aprender aqui essa noite. Unidade é o que nós, enquanto igreja, precisamos buscar. Nós somos um só povo, guiados pelo mesmo Pai, cheios do mesmo Espírito, Senhor Deus. Pai, nessa noite eu te peço de uma forma específica, arranca todo espírito de intimidação do meio dos teus filhos. Pai, que teus filhos tenham um espírito de ousadia para falar do teu amor, para viver o teu evangelho, Senhor Deus. Tudo aquilo que não vem de ti, Pai, eu te peço, arranca das nossas vidas, em nome de Jesus. E quem crê diz, pode ir sentando. Igreja, hoje a gente vai conversar. Hoje talvez não seja um daqueles cultos que você vai estar gritando, pulando, glória a Deus e aleluia, como foi o culto de quarta-feira, um culto tão avivado. E o culto do domingo passado, que a pastora Johanna também pregou, que também foi muito avivado, muito fogo, muito fire, daquele jeito que vocês sabem que ela prega. Hoje não, hoje eu quero conversar com vocês, porque eu entendo que uma igreja, ela precisa de um misto do tipo de palavra a ser pregada. Ela precisa sim de um culto mais avivado, mais pentecostal, mas ela também precisa ser ensinada em como viver cada movimento. Porque de nada adianta se você pula, se você rodopia, se você ora em línguas, se você não tem união com o teu irmão que está do teu lado. Se não você não vive a igreja em unidade, como um só corpo, de nada adianta. E aí eu quero te fazer uma pergunta, e você pensa aí no seu local. Eu sei que vai parecer um pouco forte, mas raciocina comigo. Se você fosse Satanás, o que você faria para atrapalhar o agir de Deus na igreja? Eu sei que é forte você se imaginar enquanto Satanás, mas imagina se você fosse o inimigo de Deus. O que é que você faria para destruir uma igreja? Tinha que ser ela, né? Tinha que ser ela. Ela tem que participar. É o meu elemento criativo aqui. Mas pensa aí, pensa só na tua mente. Não precisa gritar, não precisa expressar. O que você faria se você fosse o inimigo de Deus, para que o projeto igreja não alcançasse o seu objetivo? Você pode estar pensando em algumas coisas que você faria, mas deixa eu te dizer uma coisa, 3 coisas que você não precisaria fazer. Sabe, você não precisaria sair no meio da rua queimando bíblias. Não precisaria você fazer isso. Da mesma forma que você não precisaria vir aqui e fechar as portas da igreja. Também não seria necessário isso. Você não precisaria convencer as pessoas que Jesus não existiu ou que Ele não vai voltar. Apenas uma coisa você precisaria fazer para destruir a obra de Deus aqui na terra: colocar as pessoas uma contra as outras, dividir a igreja. Só basta isso. Você, enquanto membro de uma igreja, só precisa fazer isso: começar a levantar contendas entre os irmãos, começar a levantar questões que você sabe, porque você não é burro, você sabe que vai trazer
indiferença, vai trazer uma indisposição entre os irmãos, dividir a igreja, dividir o corpo de Cristo. Sabe, de repente você poderia pegar as tuas redes sociais e postar algo que pode magoar algum irmão seu que está do seu lado. Alguma opinião sua que você acha que é importante, tão importante de você expressar para o mundo a tua opinião, mas que na verdade vai estar te afastando dos teus irmãos. O que eu peço essa noite, igreja, é que a gente seja mais sábio nas nossas atitudes, no nosso agir. Será que aquilo que eu vou expressar vai trazer bênçãos, vai trazer união na casa de Deus? Ou será que eu falar aqui do candidato pelo qual eu voto, no qual eu acredito, vai fazer algo diferente na casa de Deus? Será que eu não posso ficar com a minha opinião só para mim? E viver de acordo com as minhas vontades, com as minhas preferências, respeitando as vontades e as preferências do próximo? Sabe, de repente você chegou um dia na igreja, o irmão tinha discutido com a esposa, e aí ele não te cumprimentou direito da maneira que você merece. E aí você já fica assim: eita, fulano não falou comigo. Isso na tua mente, ó. Fulano não falou comigo. Próximo culto também eu não vou falar com ele. Não é assim que nós agimos às vezes? Não sejamos hipócritas, é assim que a gente age às vezes. É exatamente assim que a gente pensa às vezes. A gente tem um espírito carnal dentro das nossas vidas de um revanchismo, de querer dar o troco. Se alguém faz alguma coisa contra você, você quer dar o troco, porque você quer mostrar a justiça prevalecendo. E a gente aprende na Bíblia que de nada adianta a gente fazer a nossa justiça, porque a nossa justiça é falha. Que a gente possa esperar a justiça do Senhor, porque Ele é perfeito. O inimigo só precisa disso, igreja: dividir a igreja. E entenda que foi exatamente sobre isso que Jesus falou aqui, ó, antes de ser preso. Ele falou sobre unidade. Se você recapitular do versículo 20 ao 24, ele fala de sermos um em unidade, sermos um assim como nós somos um, que vocês possam ser um, para que o meu nome seja conhecido, para que a igreja, o mundo saiba que o Senhor me enviou. Ele vai falando em unidade, unidade, unidade. Isso na noite antes dele ser crucificado. Foi esse o assunto que ele quis deixar claro, para que o mundo soubesse que o Pai o enviou. É isso que agrada a igreja de Deus, uma igreja que vive em unidade, sabe? Divididos, igreja, nós somos fracos. Lá em Provérbios 6,16 vai dizer assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª Ele abomina. Quais são as 6 coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6 coisas que eu li, que são coisas graves: derramamento de sangue inocente, um coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal. Essas 6 ele se aborrece. Mas se você observar a qual ele abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos. Olha como Deus dá importância à unidade da igreja. Ele abomina essas 6 primeiras coisas. Aliás, ele se aborrece com as 6 primeiras, mas com a última, aquele irmão que levanta contenda entre os irmãos, ele abomina. Deus não só ama a unidade, Ele odeia a divisão. Sabe, eu creio, eu tenho certeza disso. Eu conheço alguns de vocês de forma mais profunda e conheço alguns de maneira mais superficial. Mas ainda assim eu sei que nenhum de vocês acorda um dia pela manhã e diz assim: sabe o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou dividir a igreja. Hoje eu vou dividir a igreja. As pessoas não fazem isso de maneira intencional, mas às vezes elas fazem isso sem pensar. Elas escolhem só agir na emoção e acabam fazendo exatamente isso, dividir a igreja. Sabe, acontece de maneira sorrateira, sem percebermos, quando nós não estamos atentos. Às vezes você acorda e você não ora, você não se liga com o Pai, e aí você sai no teu carro, e aí você não
teve aquele primeiro contato com Deus no teu dia, você não entregou o seu dia para Deus, e aí um irmão do teu lado vem atribulado e te dá um corte. E aí tu solta aquele palavrão. Porque você não pensou, você não entregou o teu dia ao Senhor. Você não entregou para Deus a tua prioridade. As nossas prioridades por muitas vezes têm sido a pressa. Para chegar em local A, para chegar em local B, para fazer algo, para assistir algo, para curtir algo. Essas têm sido as nossas prioridades. E aí por muitas vezes, por conta dessas nossas prioridades erradas, nós acabamos fazendo más escolhas. Nós acabamos falando coisas que não deveríamos falar e que acabamos nos arrependendo de falar. Mas aquilo que sai da sua boca, meu lindo, aquilo que você externa, que magoa o coração do teu irmão, ali já ficou no coração dele. E aí você tem sim a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão, mas algo já ficou depositado lá naquele coração. Por isso que nós precisamos ser mais sábios com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Sabe quando a gente acha que está certo em relação a um assunto específico, ou que a nossa opinião sobre algo é a certa, e por vezes não bate com a opinião do nosso irmão. Sabe, às vezes você até está certo, às vezes você realmente está certo em relação àquilo que você pensa, mas você não sabe expressar, mas você erra na abordagem. Você está cheio de razão, você está certo, mas a maneira com que você expressa a sua opinião acaba aborrecendo, não é a maneira correta. Sabe, você pode estar certo nas suas crenças, mas errado na sua abordagem. Às vezes a gente acha que está defendendo a verdade, mas nossas atitudes estão dividindo a igreja, e isso acaba nos fazendo ofender uns aos outros, levando a igreja do Senhor a parar em seu propósito. Olha como isso é forte. Às vezes sem querer você está impedindo o agir de Deus aqui na terra. Às vezes sem querer você está impedindo da igreja cumprir o seu propósito, sem querer, porque não pensou antes de agir, porque não orou. Sabe, Jesus orou para que sejam um, como nós somos um. Isso é Ele falando entre Ele e Deus Pai. O que a gente precisa entender é que em algum momento nós vamos sim discordar das pessoas, é fato isso. Eu discordo da Johanna, muita coisa, vocês não têm noção do tanto de coisa que a gente discorda, mas nem por isso a gente se mata, nem por isso eu saio machucando ela ou magoando ela com as minhas palavras, e nem ela faz isso comigo. Opiniões diferentes, criações diferentes, conceitos diferentes, mas a gente não precisa se matar por causa disso. A gente pode sim se amar, apesar das diferenças. Você e o irmão que está do seu lado podem sim se amar, apesar das diferenças. Ele vota no A, você vota no B. As opiniões são distintas, mas você ainda assim pode continuar o amando. Quem nunca esteve num grupo de WhatsApp em que se iniciou um debate sobre políticos ou sobre times de futebol e que aquilo dividiu a família? Quantas famílias, eu estou falando aqui, você sabe que eu estou falando a verdade. Quantas famílias, por muitas vezes nos momentos da política, elas são divididas, separadas, por conta de convicções. Isso é muito triste, igreja. Sabe? Política, estilo de pregação, tem uns que são mais avivados, outros que são mais pentecostais, outros são mais confrontuosos, outros que são mais reflexivos. Você escolhe o tipo de ministração que você gosta, mas não quer dizer que o outro estilo seja errado. Não quer dizer que você não precise do outro estilo também. É bom estar aqui saltando, glorificando o nome do Senhor, rodando, rodopiando, marchando. É muito bom, é gostoso isso. Eu sinto isso. Se você estava aqui quarta-feira, você viu o que aconteceu. Mas também é importante você ser confrontado com a palavra. Você entender que você também precisa, apesar de gostar mais daquele estilo de culto, você também precisa desse outro estilo, porque você precisa aprender mais de Deus. Cada um de nós precisamos aprender mais de Deus. Sabe, tem gente que chega na igreja e discorda de tudo. A posição da cadeira, o ar está frio, o ventilador está ligado, o ventilador está parado, não, o ventilador está rodando, a bateria está alta, o som está alto, a luz está clara.
As pessoas reclamam de tudo e discordam de tudo. E aí por muitas vezes vai se criando um clima entre as pessoas e a igreja vai se dividindo. Opiniões diferentes, conceitos diferentes. Tem gente que discute até qual é a melhor versão da Bíblia. É a Almeida revisada, não. Para mim é a nova, como é que é, filha? Para mim é a NVI. Não, para mim é a Almeida corrigida. Ah, não, mas é porque aí pronto, aí começa a discussão. Por quê? Por causa da versão da Bíblia, meu Deus do céu. As pessoas escolhem se desentender por qualquer motivo. E isso vai fazendo o quê? Dividindo a igreja. Discussões bobas, sem sentido. Sabe, unidade não é abrir mão das nossas convicções, não. Unidade é ser diferente, pensar diferente, mas entender que mesmo assim, nós fazemos parte de um mesmo projeto, um mesmo plano redentor. Nós temos o mesmo objetivo. Todos nós aqui queremos ir morar no céu, uma vida de eternidade. Todos nós aqui, eu creio, quer ganhar almas para Jesus, quer ganhar seus familiares para Jesus. Todos nós aqui, cada um da sua maneira, mas todos nós queremos isso. Sabe, a gente precisa focar no que realmente importa. Sabe por quê? Porque todos nós estávamos distantes de Deus, até que Ele enviou o seu Filho, sem pecados, para morrer por cada um de nós, com as nossas diferenças, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Um Salvador sem pecados foi enviado, que se entregou por mim e por você, para que nossos pecados fossem perdoados. O que nos une, igreja, é infinitamente maior do que o que tenta nos separar. Se você entender isso, que Jesus te amou do jeito que você é, Jesus não esperou você mudar. Jesus não precisou esperar eu parar de beber, eu parar de usar droga para Ele me amar. Ele me amou do jeito que eu era e continua me amando. E aí cada qual aqui sabe a sua história, não precisa estar apontando, mas o Senhor te amou quando você ainda estava todo envolto lá, quando você ainda estava no time do outro. Ele já te amava, Ele já tinha entregue a sua vida por você, quando você ainda nem fazia conta dele. Você não estava no banco de igreja sentadinho assim, bonitinho como você está hoje, não. Alguns sabem que alguns anos atrás, domingo, uma hora dessa, só você sabe onde você estava, meu irmão. E ainda assim, tem um ali que riu, eu vi um sorriso, e ainda assim o Senhor já estava te amando. Aleluia, Deus. Então, para sermos como nos amarmos uns aos outros, sendo únicos, sendo diferentes e com diferentes opiniões, e mesmo assim vivermos em união. Como a gente vai fazer isso, pastor? Me responde. Como é que a gente faz isso? Para isso, nós precisamos entender três coisas em comum que nós temos. Todos temos aqui a mesma coisa, é incomum. Nós temos um único inimigo, nós temos uma única missão e nós temos um único Espírito. Essas três coisas, e eu vou estar falando aqui sobre cada uma dessas três coisas. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Um mesmo inimigo. Nós todos temos um mesmo inimigo. Lá em Efésios vai dizer assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século. É contra isso que nós lutamos, igreja. Não é contra aquilo que nós estamos enxergando aqui. Não é a figura do Roberto que volta no B e me maltrata e me xinga. Não é contra ele. Nossa guerra não é contra ele. Nossa guerra não é contra aquele vizinho que chega num sábado à noite, você querendo dormir, coloca um funk nas alturas e você fica atribulado na sua casa tentando descansar e você não consegue. A sua guerra não é contra ele. A sua guerra, a nossa guerra, é contra principados e potestades, os príncipes das trevas deste século. Sabe, a pessoa que pensa diferente de você não é seu inimigo. O teu vizinho lá do som alto não é teu inimigo. Ele não é o teu inimigo. Ele pode não estar sendo muito legal naquela hora,
mas ele não se torna o teu inimigo. Teu inimigo é Satanás. É ele que quer ceifar a tua vida. É ele que se incomoda porque você carrega o Espírito Santo dentro de você. É ele que se incomoda porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, o Criador. E ele é um nada. Ele é poderoso, mas ele não tem autoridade. A autoridade que eu e você carregamos, ele não tem. Ele não tem. O que acontece é que por muitas vezes a igreja não consegue entender essa autoridade. Lúcifer, príncipe das trevas, tem uns que chamam de capiroto. São vários os nomes. O encardido. Ela hoje está doida pra, daqui a pouco ela sobe. Aleluia, Deus. Vários nomes. Um só objetivo. Qual é? Dividir a igreja. É um inimigo em comum que nos une. Seja lá qual for a minha guerra e a sua. Seja lá qual seja o meu candidato e o seu. Seja lá qual seja o meu time e o seu. Nós temos um inimigo só que nos une. Nesse momento dessa guerra espiritual, não importa a sua opinião, não importa o seu conceito sobre algo. O que importa é que nós precisamos nos unir para lutarmos contra esse inimigo que tem o mesmo objetivo: nos destruir. Sabe, o diabo se alimenta da divisão. O orgulho que às vezes a gente carrega cria muros onde Deus quer construir pontes. Jesus ora lá naquela passagem que eu li para que sejamos um, porque Ele sabe que a divisão nos enfraquece. E mais uma vez eu falo que a unidade não é a ausência de conflitos, não é a ausência de desentendimentos, não é isso, mas a maturidade para resolvê-los em amor. Igreja, nós somos uma igreja nova, nós temos pouco mais de um ano, a gente é um bebê que ainda está engateando, por isso que é importante a gente estar aprendendo palavras como essa aqui, para que a gente cresça forte, sabe, para que lá na frente, daqui a, sei lá, algum tempo, próxima semana, ou daqui a 2 semanas, por algum motivo eu chego com o Mateuzinho e disse: Mateuzinho, cara, naquele dia tu estava tocando aqui o violão, o Mateuzinho serve aqui no louvor também tocando violão, cara, e eu não gostei daquela nota que tu deu, sabe, tu puxou um louvor que na hora não me fez, eu não gostei. Essa é a minha opinião. E a gente tem a maturidade suficiente para dizer, para a gente conversar e entender que, poxa, beleza, pastor, no próximo a gente vai tentar fazer diferente, porque o nosso objetivo é um só. Fernando, naquele dia a luz estava muito forte no meu rosto, eu estava pregando, aquilo estava me incomodando e tudo. Não, pastor, na próxima vez a gente vai. O Fernando se levantou, acho que eu estava falando com ele, estou só te usando, mas no próximo culto, pastor, a gente vai tentar consertar, a gente vai dar um jeito. E nem é sempre que eu vou estar com razão, não. Às vezes eu vou estar errado. E você tem todo o direito de vir conversar comigo. E também abordar, falar sobre o teu conceito, falar sobre o que você acha, o que você pensa. Nós somos pessoas maduras. A gente está aqui, como eu já falei, para construir algo muito forte. E uma simples opinião minha contra a sua não pode ter força o suficiente para impedir esse crescimento da igreja do Senhor aqui na terra. Eu tenho certeza que o Senhor está preparando um povo para chegar aqui, para ocupar essas cadeiras. Esse povo está sendo preparado, mas é importante que nós estejamos forjados quando esse povo chegar, porque o povo vai chegar cheio de problemas, igreja. O povo vai chegar opinioso, cheio de conceitos, sabe? Vai chegar povo complicado, igreja. Vai chegar gente complicada. E se nós estivermos cheios de mimimi, com muito probleminha, essas pessoas vão se afastar e vão sair. Porque o objetivo de Satanás é dividir a igreja. Mas se nós estivermos maduros o suficiente para que quando esse povo chegue, apesar das diferenças, a gente consiga amá-los. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. Sabe por quê? Porque lá atrás alguém escolheu me amar do jeito que eu estava. Do jeito que eu estava, cheio de perrengue, cheio de B.O. Alguém escolheu me amar. Que nós possamos ser esse abraço que não liga para os conceitos. Ah, mas ele pensa assim, ele se veste assim. Quem aqui nunca foi julgado em algum local? Meu Deus, nós mesmos aqui, eu e Johanna, uma vez a gente chegou numa igreja e eu estava com a roupa assim, eu estava com a calça bonitinha assim, um sapatinho bonitinho também. Agora a blusa era assim, de malha. E na hora que eu entrei assim na igreja, a gente foi entrando, era a nossa primeira vez lá.
Sabe quando você percebe? Você sente os olhares. Você não enxerga, você sente os olhares. Por quê? Provavelmente por causa das tatuagens. E aquele povo nos olhando assim, meu Deus do céu. Eu senti na minha alma algo me funilando. As pessoas nem sabem quem eu sou e já vão julgando. As pessoas nem sabem quem vocês são. As pessoas não conhecem a história que cada um aqui viveu. E que por isso algumas vezes falha em alguns pontos. Porque você tem todo um berço, você tem toda uma história construída antes de chegar aqui. E as pessoas nem querem saber, elas só preferem te julgar. Olha a barba do Bruno, meu Deus, todo tatuado. Ixi, ainda toca. Tu viu o barbudo tatuado tocando no púlpito da igreja? Meu Deus, careca de barba. Meu Deus, calma, foi o Mateus que falou. E as pessoas julgando, derramando veneno, sabe, externando veneno. Isso fazendo com que a igreja se divida, o corpo de Cristo se divida. Sabe, quando a igreja entende quem é o verdadeiro inimigo, ela para de ferir uns aos outros, ela para de ferir os teus irmãos. Poxa, e aí, se o Juan gosta mais do time lá, meu irmão, ele continua sendo o homem de Deus. Eu sou flamenguista, vocês sabem. É o melhor? É o melhor. Se você gosta do segundo melhor, o problema é seu. Mas eu continuo sendo teu irmão. Eu continuo amando a sua vida. Glória a Deus. Ouvi um glória a Deus aí? Mas foi pelo Flamengo? Não. Aleluia, Deus. Nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Um só inimigo, uma só missão. Lá em Mateus 28, 19 e 20 vai dizer assim, ó: portanto, igreja, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa missão. Alcançarmos mais vidas para o Senhor.
identidade. Nós carregamos algo, mas a gente não está aqui tentando se autopromover. O nosso objetivo é falar do amor de Deus para as pessoas. Ontem nós estivemos ali na Maestro Lisboa, ali perto do sinal da Pague Menos. E aí cada vez que o sinal do pedestre dava vermelho, a gente se jogava na frente dos carros. O Altair correndo, abordando o povo achou que ele ia pedir esmola, mas ele batia nos vidros, e o povo baixava do vidro, e ele entregava panfleto. E aí orando assim: Senhor, posso orar pelo Senhor? Aí o cara olhava assim: rapaz, pode. E a gente orando pelas pessoas. Esse é o nosso objetivo. A gente não estava ali apresentando a igreja INB, a gente estava ali apresentando Jesus para as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Levar o evangelho, manifestar o reino, anunciar a salvação, a graça, a reconciliação. A missão é maior do que os gostos pessoais, os estilos do culto, as preferências humanas. Aleluia, Deus. Uma igreja dividida prega um Cristo distorcido. Nós não fomos chamados para competir, mas para cooperar uns com os outros. Você sabe que essa é a verdade que a gente vive. Nos cultos de quarta-feira, quantas vezes, meu Deus, nós somos abençoados. Está aqui, o Ministério Restaurar está constantemente com a restauração, perdão. O Ministério renovação, mas ele renova, ele restaura, ele faz tudo. É uma igreja que coopera, é um ministério que coopera com o que a gente acredita. E é isso que nós queremos ser também para as outras igrejas. E nós temos sido, sabe, esse ministério que coopera, que ajuda as outras igrejas. É uma só missão. E quando eu falo uma só missão, não é uma só missão dos membros dessa igreja, não. É uma só missão de todas as igrejas cristãs do mundo. Apresentar o evangelho. Apresentar o evangelho para o maior número de pessoas possíveis. Essa é a nossa missão. Aleluia, Deus. Nós não estamos aqui para disputar espaços, não, mas para cumprir um propósito, um único propósito. Eu já falei que nós temos um único Espírito, uma única missão, um único inimigo. E nós temos sim um só Espírito. Lá em João 14, 16 ao 17 vai dizer assim, Jesus falando, tá? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Quem é? O Espírito da verdade. E ele acrescenta que o Consolador ensinará todas as coisas e fará você lembrar de tudo que Jesus disse. Isso é Jesus dizendo: olha, eu estou indo, eu vou ascender agora. Praticamente ele falou assim, ó, mas eu vou mandar um melhor do que eu. Porque vocês precisavam me enxergar fisicamente. Esse quem eu vou mandar vai morar dentro de cada um de vocês. Vocês não vão precisar ver, mas vocês vão sentir. A presença dele é muito maior do que a minha presença na frente de vocês, porque eu não posso estar em todos os cantos, mas ele está dentro de cada um de vocês. Foi isso que Jesus falou, um Consolador. E aí lá em Atos 2, a promessa de Jesus foi cumprida. Pum, Pentecostes. E o Espírito Santo desce sobre a igreja. Todos reunidos. A palavra vai dizer que estavam todos reunidos. A união é a união. Não tem um dizer que fala que a união faz a força, né? Na igreja é a mesma coisa. Se nós por algum motivo nos separarmos, nos distanciarmos uns dos outros, quem está batendo palmas de pé é o próprio inimigo das nossas almas. Porque é isso que ele quer. E é isso que ele tenta fazer todos os dias. Todos os dias. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Eu conheço os casados. Você sabe? Sim, Mateuzinho é casado. E aí, com a Ingrid? Casaram aqui. Se conheceram aqui, casaram aqui. É um fruto da INB. E vai ver filhos, não vai ter filhos? 4. Vamos orar pelo primeiro. Igreja, vamos ficar de pé agora para chorar pelo primeiro filho do Mateus. Só porque ele é o bichão. A gente vai orar. Pai, em nome de Jesus,
nós te apresentamos esse ventre da Ingrid, Pai. Nós declaramos que aqui vai ser a casinha de vários bebês. Nós declaramos a tua graça, o teu cuidado, Senhor Deus. E pode parecer até brincadeira, mas no reino espiritual nós estamos ligando algo. Nós estamos ligando algo, mas nós declaramos, Pai, uma família viva, cheia do teu amor, cheia da tua graça, com filhos criados dentro da tua palavra, Senhor Deus. Mateus e Ingrid vão experimentar o melhor dessa terra, porque eles são teus servos, Deus. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Não senta mais, fica de pé. Um só Espírito, nos capacitando, nos tornando um só nele. Sabe, municiados com tudo aquilo que ele entende que precisamos carregar como armas espirituais. O Senhor, ele está te municiando com armas que ele sabe que você vai precisar. O Senhor não te dá excesso de armas, ele te dá as armas que você precisa. Ele sabe quais são as minhas guerras, ele sabe quais são as guerras do Marcelo, ele sabe quais são as guerras do Marquinho, ele sabe quais são as guerras do Caio, ele sabe quais são as guerras do Lucas, ele sabe quais são as guerras do Mateus. E ele envia exatamente aquelas armas que vocês precisam, que nós precisamos para vencer todos os dias. Temos o mesmo Espírito, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Não é a força humana que produz unidade verdadeira, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera comunhão, é o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo que nos leva a amar além das diferenças. A unidade não nasce da uniformidade, mas da habitação do mesmo Espírito em nós. Vocês querem um exemplo de unidade? Ou um exemplo de quando a unidade é quebrada? Vou fazer o seguinte: Júnior, tu vai tocar A Perseguição Não Parou a Igreja. Vai, continua. Mateus, tu vai tocar Alvo Mais Que a Neve. Tu vai tocar, escolhe um aí pra tocar. Jeová Jireh. Vocês estão conseguindo entender alguma coisa? Está sendo bênção para a igreja? Vocês estão cheios de unção do Espírito Santo? Não. Por quê? Não tem unidade. Vários talentos, cada um com sua capacidade, cada qual com seu talento, mas não tem unidade. E onde não tem unidade, não tem a mão do Senhor, não tem bênção. Aleluia, tem confusão. Eu tenho certeza que você está com... Pode parar, pelo amor de Deus. Eu estou ficando perturbadozinho aqui já. É uma perturbação na mente, não tem unidade. Cada um com seus talentos, com suas capacidades. Mas se não estão unidos, não tem bênção do Senhor. A igreja sendo dividida. Aleluia, Deus. Sabe, Jesus orou para que fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. Isso mostra que a unidade da igreja não é opcional, ela é essencial. Sabe, igreja, nós temos o mesmo inimigo, não lutamos entre nós, nós temos a mesma missão, não competimos, e nós temos o mesmo Espírito, não caminhamos sozinhos. Que o Senhor nos leve a guardar o coração, a promover a paz e a valorizar o corpo de Cristo. Porque quando a igreja anda em unidade, o mundo vê Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo entendimento que o Senhor tem nos dado a cada um de nós aqui. Pai, que enquanto igreja nós possamos usar as nossas qualidades, aquilo que eu tenho enquanto característica, possa ser somado com os meus irmãos aqui, e nós possamos nos fortalecer enquanto igreja do Senhor. Não é sobre um reino dividido, é sobre um reino unido com o mesmo objetivo, porque nós carregamos o mesmo Espírito Santo, cada um a sua porção aí dentro de você. Então, Pai, muito obrigado pelo teu plano redentor. Eu te agradeço, Jesus, por cada família aqui presente. Te agradeço pela tua providência, pelo ar que respiramos, Senhor Deus. Pai, mas que nós possamos entender que apesar das diferenças,
nós somos um só povo, que vamos para um só céu e servimos a um só Deus. Aleluia, Deus. Fique de pé. Antes da gente terminar, a gente vai ter um momento aqui de oração, que a Johanna falou na quarta-feira. Nós iríamos ter um ato de fé. Nós vamos dar as voltas aqui na igreja, aqui na nave da igreja. Sobe aqui, filha. Aleluia, Deus. É um ato de fé. Eu peço para que, se você tem dúvida em relação a isso, deixa a igreja fluir, porque nós não temos dúvidas. Lá em Josué capítulo 6 vai contar a história dos muros que foram derrubados após a igreja ter se unido e dado 7 voltas ao redor da cidade. E as muralhas caíram porque o povo foi intencional. E nós aprendemos que às vezes nós construímos alguns muros nas nossas vidas que nos afastam de Deus. E o que nós vamos fazer aqui essa noite é quebrar cada um desses muros. Tudo aquilo que tem nos afastado de Deus, tudo aquilo que tem impedido